Aqui Então, vamos começar por, já que há novos participantes, começar por explicar qual é o conceito do Guru da transformação. Verdadeiramente, o conceito é o Self-Renewal Guru. Para simplificar, chamo-o o Guru da transformação. Então, a palavra renewal em inglês pode ser várias coisas. Uma delas, que é aquela que me fez cativar a palavra em inglês, foi renovação. Ela também pode ser chamada como transformação, como renovação. E é isso que nós pretendemos nesta página. É que cada um escolha as áreas em que quer transformar-se e aprenda as ferramentas necessárias para o fazer. Ora, transformação devia ser um conceito linear a todos os aspectos da nossa vida. E nós somos seres não só físicos, mas também mentais e espirituais. Um dos pilares desta ideia, do conceito do Guru da transformação, é efetivamente o rejuvenescimento. Quando falamos em rejuvenescimento, estamos a falar em nos autocurarmos. Rejuvenescer é mudar de atitude, e essa atitude tem de vir de dentro para fora. Uma das ações que têm de ser feitas é mudar as nossas crenças. Em qualquer das páginas que eu publico constantemente, assuntos sobre as crenças, explicar às pessoas o que é as crenças. Na formação que eu fiz anterior, que tem a ver com a formação que chamou-se TEAM, de quais agora, de momento, a única pessoa que está presente que fez a TEAM foi a Cristina. Começou a meio logo no princípio do curso a perceber que era um curso vocacionado para a terapia a outros, principalmente, e que eu precisava de algo mais, sabendo eu que sei sobre o ADN, sabendo o potencial quase ilimitado do nosso ADN, precisava de um outro recurso para poder dar às pessoas ferramentas para que se pudessem autoajudar. Nós estamos sempre à espera que sejam os outros a nos ajudar. Estamos doentes, vamos a um médico. O médico mais que faz e estamos a falar de convencionais, o mais que faz é prescrever medicamentos para efetivamente colmatar aquela ação. Cura, só existe uma, a autocura, seja ela física, mental ou espiritual. A verdadeira cura é sempre espiritual, não há outra cura. Então, isso implica que temos de mudar, temos de perceber que temos muitas crenças e que essas crenças têm de ser desmontadas. Não é tarefa fácil. Desmontar crenças com as quais crescemos, que nos foram implantadas naquela fase em que nós estamos muito receptivos, que os nossos neurónios de espelho, nós até aos 7 anos aceitamos tudo, absorvemos tudo, o que vemos, o que ouvimos, o que nos dizem, porque os nossos pais são a primeira linha da frente em nos incutir as crenças deles, que é as crenças da sociedade. Lógico que nada disso é real, mas é o conceito que nós temos de realidade deste planeta. Voltando à TEAM, eu percebi que logo no princípio da TEAM que tinha de introduzir novas ferramentas, e então introduzi a PNL, fui estudá-la e fui estudar também o coaching. O guru da autotransformação
baseia-se, ou tem algumas bases PNL, mas é principalmente coaching espiritual e motivacional. O que quer dizer? Quer dizer é que nós só fazemos algo por nós se estamos motivados. Essa motivação tem de vir da confiança ou da crença que aquilo nos vai trazer algum benefício. Se não temos confiança, nem acreditamos que vamos tirar grandes benefícios daquilo, nós descartamos. E é assim na nossa vida sucessivamente. E onde é que está o grande problema? É que quando analisamos um conceito que possivelmente à partida pode ser atraente, nós temos logo um mecanismo de inibição que chama-se o ego. Qualquer movimento que nós fazemos em prol do nosso autodesenvolvimento, em prol do autoconhecimento, vai se esbarrar logo com uma primeira linha, o ego. O que é que o ego faz? O ego tenta justificar com as crenças que nós temos que aquilo não nos vai trazer nenhum benefício ou não vai ser viável, ou apresentar-nos uma série de razões para, efetivamente, abandonarmos esse projeto. E, quase sempre, vamos abraçar os projetos que nos dão mais satisfação ao ego. Ora bem, o que quer dizer que todos nós, enquanto não ganhamos alguma consciência espiritual, consciência de quem realmente somos, e isto aqui, só esta afirmação é extremamente forte. Então, mas nós não sabemos quem... Eu não sei quem realmente sou. Não sabes. Ninguém sabe quem realmente é. Porque desde que nasceu, identifica-se com uma personalidade, identifica-se com um corpo e, portanto, não sabe que está aqui pura e simplesmente para concluir um processo de desenvolvimento espiritual. E aqui põe-se logo uma questão. Espera lá, mas eu preciso, se eu sou já espírito, se eu sou um filho de Deus, preciso de vir entrar num corpo, reencarnar, para depois fazer uma experiência. Então, mas eu já não sei tudo. Não, como personalidade não. Agora, como espírito, sabemos tudo, já nada precisamos de saber mais. Mas quando encarnamos, apaga-se tudo. O que do outro lado chamam o véu. Quando temos um véu, quer dizer que cada vez que reencarnamos, temos que começar tudo de novo. Ficam pistas, ficam aquilo que lá do outro lado chamam bandeiras, acordos. Mas nós, na maior parte das vezes, não nos lembramos. Então, como eu disse na nossa reunião anterior, nós temos dois handicaps que podem nos mover de um processo de autodesenvolvimento. A nossa segunda hélice, que é as lições de vida. A maior parte de nós karmicamente passa pelas lições, mas não aprende, porque o ego não deixa que tal aconteça. E como é que sei disto? Não é só por teoria, porque durante quase 20 anos, e a Cristina foi minha aluna de hipnose já há muitos anos, e quero dizer que eu quase sempre, quando fazia regressões, quase sempre não, para deslindar a vida dessa pessoa que estava em revisão, levava sempre a pessoa à morte daquela vida, que me descrevesse completamente o que estava a acontecer, quem estava presente ou não, tudo. Mandava-a subir depois de já ter saído do corpo, já como espírito ou como alma, para ela subir até o corpo que estivesse deitado, ou na cama, ou onde fosse,
ou subterrado, ficasse bastante longe, e então que ele olhasse para baixo e que fizesse passar aquela vida, aos seus pés, pelos pés. Isso como se estivesse a ver um filme, tudo que fiz naquela vida, tudo que devia ter aprendido, tudo que devia ter, portanto, evoluído. E o que acontecia é que as pessoas então tinham uma outra panorâmica. Porquê? Porque aí era a alma a falar, não era o ego, porque esse já lá ficou. E então ela dizia, pois é, nesta situação que agora estou a ver, eu não devia ser tão cínico, eu não devia ter feito isso, eu devia ser mais compreensível, eu não devia ser tão egoísta, eu não devia ter feito isto, eu não devia ter feito aquilo. Quer dizer, na ótica da alma, tudo é fácil. Na ótica do ego, tudo isto é uma grande complicação. Então quer dizer que nós podemos sempre e quando perceber, e devemos perceber que temos, efetivamente, algo que está... Ainda há para aí um microfone que deve estar a fazer curto-circuito. Deve estar alguém com o microfone ligado, que continuam aqui a chegar umas conversas. Pronto. Mas, então, o que quero dizer que isso é um facto. Nós optamos, nós, os que estamos aqui no planeta Terra, no planeta prisão. O que é isso, planeta prisão? Sim, o planeta Terra é um planeta prisão. Não tem as mesmas liberdades que tem os outros planetas. No entanto, há planetas que estão num estado de evolução pior do que o nosso, mas não são prisões. Ou seja, a experiência que se está a fazer no planeta Terra é única no universo. Nós aceitarmos passar pela experiência mais dura que existe no universo. Aliás, neste momento, toda a população da Terra são mestres na sua essência. Lógico, quando eu olho para certas pessoas e observo-as, o que vejo efetivamente é que aparentemente parecem muito básicas, porque efetivamente o que aconteceu é que quando começaram a ter consciência de quem eram nesta vida, como uma entidade ou como uma personalidade, absorveram tudo o que era crenças. E as nossas crenças, como eu já disse há bocadinho, são aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos define. E como o ego é muito julgador, nós estamos sempre a julgar todas as situações e a dar-lhe significado. O que é que isso quer dizer? A dar-lhe importância. E como damos importância, criamos karma. E como criamos karma, acumulamos karma. E não saímos desse círculo vicioso. Durante certas pessoas que eu fiz regressões a várias vidas, encontrei sempre o mesmo problema. Ou eram vítimas, ou outro caso qualquer, vida após vida, eles mantinham um karma cada vez pior, ou seja, cada vez mais punitivo. O que quer dizer que uma das maneiras de nós nos livrarmos disso é perdoar constantemente, sempre, mas a nós e aos outros. Mas o ego não aceita o perdão. O ego tem muita dificuldade em perdoar. Quando sai da boca para fora da pessoa que eu estou a perdoar, já te perdoei, quase sempre é uma explicação que a pessoa está a dizer eu sou melhor que tu, porque eu posso te perdoar. Então, se eu posso te perdoar, eu sou superior a ti. É o ego sempre a falar. Perdão verdadeiro é, pura e simplesmente, não dar importância àquela situação. Não estou a dizer esquecê-la. É não dar importância. Lógico que alguém que nos faz mal, a gente perdoa, mas toma providências para não tornar-se a repetir. Não é? Quer dizer, não quer ajustar contas. Por isso, simplesmente, afasto-me dessa pessoa, afasto-me da situação, porque já sabe que se eu vou julgar a situação, vou efetivamente ganhar karma. Pronto. Essa é uma das áreas da transformação. Nós podemos fazer paralelamente
a um projeto de rejuvenescimento, de evolutivo, efetivamente, um caminhar de autorrealização. Mas eu tenho uma página que é da autorrealização. O que é a autorrealização? No fundo, ao cabo, a autorrealização é a mesma coisa de que transformação. A autorrealização é eu assumir a minha condição de quem sou realmente, ou seja, descartar todas as situações em que eu interajo e reajo a qualquer condição. Bem, no mundo em que nós vivemos, a autorrealização é ter posses, ter poder externo, poder de controlar os outros. Mas, efetivamente, não é esse o conceito da autorrealização. A autorrealização é interior, mais uma vez não é exterior. Nada está errado em termos bens. Isso era a religião, e principalmente as religiões, que eu acreditei nisso também durante muitos anos, que um desenvolvimento espiritual e ter muito dinheiro não era compatível. O dinheiro é só uma energia. O que fazemos com ela é que é importante. Vou contar uma das histórias do Anthony Robinson. Anthony Robinson é um coaching motivacional. Ele antes era PNL. Ele chega a juntar nos workshops dele 3 dias, 70 mil pessoas, 50 mil pessoas, portanto. Ele enche um estádio, portanto, para ouvir alguém a falar durante 3 dias. Ele, quando começou a fazer workshops, portanto, veio do nada, era uma pessoa como ele conta no livro dele, no livro Todos Sem Limites, que houve uma altura que até para comprar comida tinha dificuldade. Em 7 anos tornou-se multimilionário. Mas ele conta que durante esse processo, ainda agora, ele agaria todos os anos 6 milhões de dólares das empresas dele e entregas à fundação dele para sustentar crianças desamparadas em África. Ele mesmo durante o processo, ele conta que isto foi, acho que foi, disputou um ano, os pais tinham-se divorciado, o pai tinha saído de casa e a mãe estava com dificuldades, ele era novo, muito novo, e aparece lá um indivíduo a levar um cabaz para o Natal. Aquilo ficou muito sensibilizado e ele, a partir daí, disse que todos os anos, quando começou a ter dinheiro, todos os anos, escolhia 3 ou 4 famílias que ele via que eram mais desamparadas, com mais dificuldade, e levava lá um cabaz com tudo o que ele punha no cabaz. E notava que cada vez as coisas ficavam mais fácil. Acabei por hoje, mais tarde, já eu sabia que esse é um dos segredos da vida. Nós geralmente não sabemos que quanto mais dermos, o universo mais nos devolve. Ou seja, há leis que as pessoas deviam saber, mas que não estão. Por exemplo, a lei do retorno. O que é a lei do retorno? A lei do retorno é aquilo que nós dizemos, cá as fazes, cá as pagas. Não é bem assim que as coisas funcionam. A lei do retorno é sempre que sem intenção egoísta, sem intenção de receber retorno, damos algo de que precisamos, não é daquilo que não nos faz falta, daquilo que nós precisamos a outro. O universo age. O universo não é uma coisa morta, o universo é vivo, é uma inteligência. O universo é Deus. E acha que Deus não sabe tudo o que se passa? Não sabe tudo o que está a se desenrolar?
Claro que Ele sabe. Portanto, aliás, se nós somos filhos dele, nós que estamos ligados sempre à origem, à fonte. A palavra Deus às vezes incomoda as pessoas. Podemos chamar fonte, a origem, mas, portanto, nós viemos daí e fazemos parte disso. Então, o que é que podemos fazer para, efetivamente, evoluirmos? Predispor-nos a começar um caminho, o tal caminho da autorrealização, ou predispor-nos a fazermos uma transformação interior. É verdade, ainda hoje disse na filmagem que eu aceito perfeitamente que a pessoa, para ter autoestima, principalmente as mulheres, sintam necessidade de ir a clínicas de anti-aging ou a clínicas esteticistas. Isso ajuda a dar um certo autoestima, mas isso é só exterior, não vai mudar nada. Ou seja, eu trabalhei nessa área durante algum tempo e sei que, portanto, tudo o que fizermos para tirarmos as rugas, para fazer desaparecer, portanto, o envelhecimento da pele, são recursos externos que têm o seu prazo limitado. É a mesma coisa que nós temos uma parede em casa que está a começar a ganhar, portanto, a parede a desfazer-se, portanto, o cimento ou o estuque começa a desfazer. Ora, o que geralmente se faz é rebocar novamente. Ok? Pica-se e tal, reboca-se. Passado uns anos, e eu tenho isso até na clínica, está a acontecer outra vez, um ano de úmido já está a voltar outra vez nos mesmos sítios, a mesma coisa. O que quer dizer que se o interior não for considerado, se não começarmos de dentro, o exterior, o que vai acontecer é temporário. Ou seja, o rejuvenescimento é algo que tem de começar nas nossas crenças, tem de começar na nossa consciência, e temos de nos preparar conscientemente até onde nós queremos ir no rejuvenescimento. Por exemplo, tenho estado a dar afirmações, ou pus algumas afirmações para saberem efetivamente como começar esse processo. Na próxima aula do curso, lá na escola, vamos fazer a primeira visita ao templo do rejuvenescimento, em que vou sequenciar todo um processo de rejuvenescimento. Vão ver que é envolvente. O que é que isso faz? Não é só, vão ser conduzidos para primeiro, sou eu a conduzir-vos, mas depois vocês vão gravar, que é para depois serem vocês próprios a fazer esse processo. Ou seja, cada vez que fecham os olhos, relaxam o melhor que podem e põem efetivamente a gravação, e por isso devem estar preparados para gravarem a sessão. O que vai acontecer é que todo o cenário mental que vocês estão a criar, ao qual estão a ser conduzidos, está a comunicar automaticamente com o vosso ADN para que ele acione os mecanismos que ele achar necessários para esse processo acontecer. Hoje, durante a filmagem, contei a história dos placebo. O que é o placebo? E vou repetir aqui para perceberem isso. Diz assim, mas como é que aquilo que eu disse anteriormente, só porque eu visualizo? Sim, porque é assim que as coisas sempre funcionaram. Até agora, nós achávamos que a genética, a ciência genética, as afirmações deles, portanto, que é o determinismo genético, que nós estamos já determinados, ou seja, a minha herança genética não pode ser alterada, tenho de conformar com os genes que me foram doados pelos meus progenitores,
Não é bem assim. Hoje a epigenética, que epigenética quer dizer para além da genética, outra área da ciência muito recente, demonstra-nos que aquilo que pensamos, aquilo que vemos, aquilo que sentimos, tem repercussões no nosso ADN. Então, quando eu estou a visualizar, estou a emitir pensamentos. A nossa, já disse na reunião anterior, a nossa consciência não está no cérebro. E essa é uma parte que é interessante. Que vou-vos fazer compreender. A neurociência ainda não conseguiu determinar onde é que está a mente. Falamos muito de mente. A mente para aqui, eles próprios falam da mente para trás e para frente. Se perguntarmos a um neurocientista, onde é que está no cérebro da mente? Pois, eles vão dizer, bem, a mente é um conjunto de capacidades que o cérebro tem para executar, coordenar e emitir informação. Ok? Para eles é satisfatório isso. Mas não é verdade. Porque a mente não se encontra no cérebro. Senão, eles já a tinham encontrado. É a mesma coisa que a consciência. A consciência não se encontra no cérebro. Alguns dos parâmetros de medição da consciência encontram-se no cérebro. O cérebro é um computador que só gera a informação que lá é posta. A nossa mente é um instrumento, uma ferramenta que está fora de nós, que é o veículo intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo. A alma não se manifesta. O nosso eu interior não se manifesta até que nós tomemos consciência dessas particularidades. No momento em que nós começamos a saber que temos um eu interior, ou o Espírito Santo está em nós, como a religião deturpou um pouco o conceito, mas pronto, faz parte. As religiões têm de deturpar tudo para terem controle. Emitem ideias distorcidas para terem controle sobre os seus adeptos. Não tem nada a ver com a verdade, nada de que a religião diz é correto, está correto e é linear. Pronto, mas isso é um conceito. Então, quando eu começo a ter consciência de que tenho recursos, um potencial ilimitado, quer dizer, e vou tentando trocar as minhas crenças. Cristina, paga o som. Não sei se é Cristina, se é. Alguém tem o som ligado. Quem? Ah, não? Ah, está bem. Está com fones. Quando nós temos consciência do nosso potencial, as coisas começam a mudar. Começamos a ter uma relação mais estreita com o nosso ADN. O nosso ADN é ilimitado. Para quem me está a ouvir a dizer isto a primeira vez, nós não temos só a dupla hélice, temos 12 hélices. Inclusivamente, uma das afirmações que faço num dos livros é que o nosso ADN é quântico e Deus está nele. Então Deus está no nosso ADN? Sim, Deus sempre esteve em nós. É que o grande problema, essa é uma das piores crenças que nós temos. E como é que nós podemos mudar as crenças? Já vou voltar a este assim. Tentando abraçar novas crenças. Não podemos apagar crenças. Sim, podemos apagar crenças se formos hipnotizados, e é isso que nós vamos fazer no curso. É desprogramação e programação. Para, efetivamente, mudar algumas crenças que sejam mais... Crenças matriz, crenças mãe, que enquanto não mudarmos essas crenças, as coisas não mudam na nossa vida. Porque elas controlam as outras. Ou seja,
Há crenças mais ou menos fortes ou menos enfraquecedoras que, com as afirmações, com as mudanças de atitude, com o ganho de consciência, a gente vai conseguindo, portanto, as afastar. Não desaparecem, mas vão sendo substituídas ou vão ficando na primeira linha crenças fortalecedoras. E essas crenças fortalecedoras são importantes porque passam a ser elas a comandar o jogo. As outras começam de vez em quando, o ego vai lá tentar, mas depois percebe que não consegue. Mas ele arranja sempre maneira de tentar nos influenciar, até perceber que tem que se pôr no lugar dele. Quando isso acontece, a gente já evoluiu muito, já se tornou um mestre. E isso pode demorar muito tempo. Pode não chegar uma vida. Então a ideia de nós transformarmos é reduzir, efetivamente, as vindas cá a este planeta. Ou seja, agora mudei outra vez para este tema porque acho que é importante. Todos nós estamos viciados em reencarnarmos. Aqueles que me estão a ouvir, que se ainda não viram, um filme que está no YouTube, que chama-se Nosso Lar, que é de um livro do Chico Xavier, talvez um dos maiores espíritas que pisaram este planeta, vão ver que o próprio filme retrata isso. Retrata que as pessoas, os espíritos, quando desencarnam, vão para uma plataforma para se preparar, estão focados em voltar, trocar só papéis. Eu agora vou ser o teu pai, tu vais ser o meu filho, a tua mãe, sobrinho, neto, avô, por aí fora. Portanto, uma série de planos. Ok? O que quer dizer que nós devíamos estar focados não voltar cá. E a escada para sairmos de cá é a autorrealização transformacional, que tem como ferramenta o guru da transformação, ou o Self-Renewal Guru. Ora, o que é que isso quer dizer? Encurtar o tempo de necessidades de cá voltar. A maior parte da população terrestre, humana, continua num nível muito básico. Temos pena. Eu não vou atrasar a minha evolução por causa disso. O que é que isso quer dizer? Temos de começarmos a afastar e a descartar as situações que já não podemos dar significado. O que é dizer dar significado? Na PNL e mesmo na autorrealização eu falo muito disso, dar significado. Dar significado é dar importância. A vida, a nossa vida, a vida como nós vivemos, a vida não tem significado. Eu disse isso uma vez numa formação e estava lá uma das astrólogas, muito conhecida, vai à televisão, estava na formação. Quando eu acabei de dizer isso, a vida não tem significado, a mulher foi aos arames. A astróloga, que dá através dos astros significado à vida das pessoas. Eu a dizer que a vida não tem significado. A mulher só não me esganou porque não pôde. Ora bem, e depois acrescentei, sim, não tem significado, a não ser aquele que nós lhe dermos. Ou seja, se a vida tivesse um significado predestinado, não valia a pena fazer nada, ela teria de ser sempre assim. É a mesma coisa quando fui à Índia. Quando vejo a falar-me por todo lado que é o meu karma, é o meu karma, é o meu karma, os intocáveis é o karma deles, pode ser que agora para a próxima vida eu nasça como rico, agora é o meu karma, é o meu destino, não posso fazer nada. Não, o karma é para ser trabalhado, o karma é para ser ultrapassado, o karma não é para nos limitar, portanto, castrar possibilidades. Isso é um conceito muito hindu, mas era necessário meter, lá está, essa crença na cabeça das pessoas. E quem é que meteu? As classes mais altas, ou seja, os brahmanes, que era a classe religiosa que governava a Índia, que tentou convencer que havia elites, havia castas, havia uns que eram superiores aos outros. E foi isso que ia tramando Jesus quando lá esteve.
A maior parte das pessoas não sabe que Jesus, aos 16 anos, deu à sola, pediu ao pai para poder ir à Índia. Vou-vos contar isto só para vocês perceberem como é que... O Herodes mandou fazer um palácio. O pai de Jesus foi trabalhar para esse palácio. Estavam lá muitos indianos. Os indianos eram uns artesãos muito perfeitos e muito bons, e então veio da Índia uma remessa para fazer aquelas obras e aqueles tetos e aquelas rendas em mármore e não sei quanto. E o que aconteceu é que ele ficou impressionado com as religiões da Índia. Ele aos 16 anos tinha de se casar, porque é uma lei judaica daquela altura, e portanto ele, o pai sabia quem ele era, sabia o talento que tinha ali aquele filho, e sabia que se ele fosse era por uma boa causa, e ele era porque era necessário ele ir. E então ele foi para a Índia e voltou aos 29 anos. E quando chegou à Índia, passou pelo Tibete. Há escritos de que ele esteve no Tibete. Eles chamavam, no Tibete chamavam Asha, que era que vinha do Oriente e que passou por ali. Ora bem, o Próximo Oriente. Ora, depois, quando ele começou a falar das castas, que os homens eram todos iguais, os brahmanos não gostaram. Dizer, tu és um estrangeiro. É melhor voltares para a tua terra, senão nós vamos ter de matar. E então ele seguiu o conselho e, efetivamente, absorveu tudo o que era necessário na sua ávida necessidade de conhecimento e pôs-se a caminho. Mas passou novamente pelo Egito e fez a última iniciação. Esteve fechado num sarcófago 72 horas. Eu vi esse sarcófago quando fui ao Egito, exatamente, que era a iniciação. As pessoas pensam, e ainda agora ouvi um documentário com aberrações, a dizer que as pirâmides eram feitas para túmulos dos faraós. Não, senhor, os faraós estão todos no Vale dos Reis. Não, as pirâmides tinham outro significado, eram portais, portanto, de transformador de canais de comunicação. Todas as grandes pirâmides, não estou a falar das pequenas pirâmides, a pirâmide escalonada foi feita por Imhotep. Não é o Imhotep que aparece nos filmes, mas o verdadeiro Imhotep, que era um ministro, alguém muito humilde, que conseguiu subir pelo seu grande conhecimento, tornou-se ministro do faraó José e criou a pirâmide escalonada. A pirâmide escalonada era feita por andares, não era como as outras, e tinha a parte superior da terra era matéria, a parte inferior era antimatéria. O grupo dele, foi ele que criou o olho de Horus, que hoje é utilizado pelos Illuminati. Os Illuminati é um grupo de controle que nos controla a consciência. Portanto, os Illuminati são efetivamente um grupo de pessoas que querem o poder pelo poder. Ora bem, eu, quando criei o despertar dos cognoscentes, na primeira semana, 2 padres de Roma pediram amizade. Eu deixei-os entrar, portanto, vinham vigiar, porque aquela pirâmide com o olho, que é exatamente igual aos pirâmide, que é o símbolo do despertar dos cognoscentes, mexeu logo quando ela saiu ao público. Eles estão sempre atentos, e mexeu, porque os Illuminati estão dentro do Vaticano, e portanto também estão dentro e não é Opus Dei, é um outro grupo. Opus Dei, comparado com os Illuminati, não é nada. E portanto, passado 2 semanas, fui contactado por um grão-mestre dos Illuminati, se eu queria entrar. Mas aprendi uma coisa com ele, que foi muito... Então, trocámos vários entrar para a organização.
Uma das conversas primeiro que tivemos é que eu lhes perguntei, e só não entrei porque eu tinha de fazer um juramento a Lucifer. E eu disse que jamais faria um juramento a Lucifer. Aliás, nem acredito em Lucifer. E foi aí que eles ficaram um bocadinho danados comigo. Mas quando eu perguntei porque é que os Illuminati tinham tanto poder, ele disse, porque nós dominamos o medo e incutimos o medo aos outros. Quando incutes o medo aos outros e dominas o teu, tu tens poder sobre os outros. Essa foi é a segunda lei de um livro, ou seja, de um conceito que Imhotep escreveu, as sete forças poderosas do universo, que quer dizer que a primeira força mais poderosa do universo é o amor, a segunda é o medo. E quem sabe trabalhar, e já, lógico, o medo não prende, o medo liberta. Desculpem, o amor não prende, o amor liberta, o medo prende. E então quando controla e faz-nos ser submissos, porque temos medo, e paralisa-nos, então quer dizer que sempre que nós nos expomos ao medo, efetivamente expomos mesmo, estamos expostos. Isso quer dizer que a maior parte das crenças que nós temos levam-nos nessa direção, a acionar constantemente o medo. Porquê? Porque a crença-mãe que nós devíamos ter é que se nós somos filhos de Deus, nada me pode acontecer, sendo eu herdeiro de todos os limites, herdeiro de toda a herança, como é que pode acontecer? Mas como não acreditamos e sabemos, porque a realidade que está à nossa volta é nós sermos constantemente afetados por tudo que nos rodeia, e nós vivemos numa sociedade em que estamos muito a interagir com os outros, estamos sempre a observar os outros, estamos sempre a ativar mecanismos de sobrevivência. Hoje, um dos medicamentos que mais se vende é o medicamento para as depressões. Porquê? Outro é medicamento para a ansiedade. Porquê? Porquê que somos tão ansiosos? O que é ansiedade? Medo por alguma coisa que não sabemos o que é, mas que pode vir a acontecer. E pode vir a acontecer porquê? Porque nós acreditamos que sim. Se acreditarmos que não, não acontece. Nós é que determinamos. Há bocado falei da física quântica. Há um conceito da física quântica muito interessante que nos diz, e são os quânticos que fazem os cientistas. Nós criamos a nossa realidade. Quando a física quântica já chegou a esse conceito, o observador cria a sua realidade. Diz que não há realidade sem observador. O que quer dizer que aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, aquilo que nós temos percepção pelo tato, não existe realmente naquela forma. Só existe energia. Tudo é energia. O nosso cérebro formata tudo. E se não, os programas que temos no cérebro estão em potenciação com o medo, é isso que vamos ter. Vamos ser umas caixinhas de medo, temos medo de tudo, sempre estamos à espera que nos aconteça. E se estamos à espera que nos aconteça, a mais probabilidade é que nos aconteça. Há uma frase espiritual que diz: cuidado com os teus pensamentos, cuidado com aquilo que tu pensas, porque pode mesmo vir a acontecer. O que quer dizer que nós atraímos. Pois há uma lei que trata disso, que é a lei da atração, não é? A lei da atração é que o semelhante atrai o semelhante. Aquilo que eu sentir, pensar, é aquilo que mais rapidamente me vai acontecer. E como se nós estivermos com medo, o que é que vai acontecer primeiro? É justificar o medo. Alguma coisa vai acontecer para justificar que efetivamente eu tinha razão em ter medo. Porque afinal até aconteceu. Exatamente. Eu estive a atraí-la durante muito tempo, possivelmente. Então melhor é descartar essa possibilidade. Olhar, perdoar e seguir. Ora, voltando, como vê, no Guru da Transformação nós
abarcamos muitas áreas. Esta é uma área que ninguém consegue fazer uma evolução espiritual sem ir às bases do processo, sem se abrir, estar receptivo a isso. Eu tenho visto e vejo nas páginas pessoas que começam, portanto, a pôr gostos. Ele, em 5 minutos, põe uns 7, 8, 9, 10 gostos. Demorou 1 minuto a ler alguma coisa que nem pensou, nem refletiu sobre aquilo. Fico constrangido e digo, que pena. Parece aquela história de Jesus. Não vale a pena dar pérolas aos porcos. Mas assumi esta a minha missão, assumi como sim a minha missão e vou continuar a fazê-lo, porque não é porque alguém tem de fazê-lo, porque eu tenho de fazer aquilo que me compete e aquilo que eu me comprometi, com a missão que eu comprometi com o universo. Porque cada vez que eu estou a trabalhar na minha missão, eu estou a evoluir. Ou seja, eu, como costumo dizer aos meus alunos, o mais beneficiado em todos os processos sou eu. Eu, quando faço algo pelos outros, quando ensino, quando esclareço, estou a fazer por mim mesmo, porque eu tenho de aprender antes de ensinar. E quando aprendo, passa a ser algo meu. E o conhecimento eu pus várias publicações há muito tempo atrás do professor do Ramta no Despertar do Cognoscente, sobre como é que nós devíamos lidar com os pensamentos. Lógico, os que leram, os adeptos que foram lá e leram, mas não retiveram. Não retiveram porquê? Porque as crenças fizeram reagir e somos chamados para a nossa atenção vai para ali. Eu tenho visto algumas pessoas que tenho observado que pedem para aderir a uma das páginas, ou às páginas, que estão em 200 e tal grupos. Alguém que está em 200 e tal grupos pode tirar partido seja do que for. Ele está sempre a saltitar de umas coisas para as outras. Aquele indivíduo vai procurar só aquilo que satisfaz o ego dele. Qualquer coisa que toque-lhe no ego, nunca mais lá põe os pés. Eu vejo, tenho-me apercebido. Nós, se lemos alguma coisa numa página, isto é giro. O que é que está a fazer essa discriminação? O que é que está a fazer essa dedução? O ego. Porque o satisfaz, porque vai de encontro aos interesses dele. Quando é alguma coisa, como aquela conversa que estamos a ter aqui, são conversas que incomodam. Porque o ego já está aos pulos, já está a dizer, xiça pá, sai mas é daí, o que é que estás aí a fazer? Olha, e se calhar não é bem assim. Pronto, então já está a haver um conflito interno, ele está a tentar que não perder efetivamente o controle que tem. E quando nós começamos a dizer assim, ok, mas pode não ser, mas enquanto... Há uma coisa que o Buda disse que é muito importante, disse, eu não posso fazer o caminho por ti. O caminho é por aqui, tu tens de o fazer, é a tua experiência. Quando tiveres a tua experiência, podes discriminar se essa experiência é a minha verdade ou é a verdade do outro. Tudo que eu estou a dizer agora é a minha verdade. Vocês estão a ouvir. E depois de fazer as vossas experiências é que vocês concluem se passa a ser a vossa verdade ou só continua a ser a minha verdade. Porém, há sempre 3 verdades. A minha verdade, a vossa verdade e a verdade. O que quer dizer que, portanto, temos sempre 3 opções. De aceitar a verdade, de optar por ela ser a minha verdade, ou achar que é só a verdade do outro, mas que não me diz nada a mim. Mas, no entanto, estas são mesmo as nossas verdades. Esta é a verdade e não há como dar a volta. É uma verdade fundamentada em conceitos muito profundos de espiritualidade. Lógico, contradiz tudo o que diz as religiões. Ou seja, a religião diz que nós estamos aqui e Deus está lá. E nós aqui dizemos que Deus está dentro de nós. É uma contradição. Quem é que tem razão? Então, as igrejas há tanto ano ainda não sabem. Se fosse verdade, eles já sabiam que Deus está dentro de nós. Não, mas eles sabem,
mas não querem que as pessoas saibam, porque senão perdem o protagonismo, perdem. Se eles dissessem, não vale a pena vocês virem à igreja, Deus está dentro de vocês, façam o vosso caminho, aproximem-se cada vez mais de Deus, falem com Ele, peçam orientação ao Espírito Santo, as igrejas ficavam vazias. E como é que era o negócio? As religiões é um negócio, um bom negócio. O Banco do Vaticano é o terceiro maior do mundo. E nunca vai falir. Porque todos os anos, de Fátima, do México, de Portugal, do México, de França, naqueles santuários, reúne-se muito ouro, muitas coisas valiosas, das promessas que as pessoas lá vão fazer, e isso vai tudo para o Vaticano. Por isso, eles têm sempre fundos, muitos fundos. É uma religião da opulência. Tudo bem, isso é deles, enquanto a gente só alinha se quiser. Ora bem, essa é efetivamente um dos conceitos que nós temos de começar a considerar. E para terminar, vou voltar que é, ao fim e ao cabo, o pilar que neste momento eu estou a dar mais atenção. No Guru, porque para as outras, para as outras particularidades do nosso processo evolutivo, tenho 2 páginas, né? E principalmente a da autorrealização, é aquela que agora está por estar muito focado aqui, tenho tido pouco tempo para publicar coisas, mas a partir de sexta-feira as coisas já mudam, porque as coisas já estão outra vez mais trabalho. É que não é fácil gerir 2 clínicas, uma escola, e ainda arranjar tempo. Mas isto é assim. A Cristina e a Sónia, que só vejo aqui a fotografia dela, principalmente, ambas são. A Cristina conhece-me há mais anos do que a Sónia, mas a Sónia foi minha aluna, a enfermeira aqui no Barreiro, e foi a minha aluna já há muitos anos. Houve uma altura que estive a fazer 3 mestrados ao mesmo tempo. E dei conta daquilo. Num ano, fiz os 3 mestrados. Este, que pode-vos parecer enorme conhecimento em várias áreas, e estou em muitas áreas, conheço muita coisa, só foi porque eu não perco tempo com futilidades. É verdade que não tenho vida social. Nunca tive. Acho que há sempre qualquer coisa para estudar, para conhecer. A verdade é que se eu desse mais prioridade a reuniões com amigos, a receber visitas, a ir visitar, a ter mais tempo para o meu lazer. Mas o meu lazer é isto, é poder estar a aprender, estar a estudar, estar a partilhar esse conhecimento. Efetivamente, eu vejo pessoas que às vezes que isto não é uma crítica, é uma observação, têm empregos das 9 às 5, têm o fim de semanazinho completo e dizem sempre que não têm tempo para fazer isto, não têm tempo para fazer aquilo. Não. Ou não querem fazer, e a justificação é o tempo, porque o ego delas diz-lhes que efetivamente não vais por aí, arranja uma desculpa, ou efetivamente não sabem gerir tempo. Nós, quando queremos gerir o tempo, a gente arranja maneira de gerir tempo. Lógico que há coisas que vão ter de ficar para trás durante um tempo para podermos fazer isto. Isto implica, o guru da transformação, implica dedicação. Algum tempo estudar, refletir, pensar, pôr em prática, meditar, pôr em prática, quando começarem a saber, portanto, as técnicas e deixar que as coisas vão acontecer. E mais, foco. O foco. Se não tivermos foco em nada, no plano espiritual ou evolucionário, não temos hipótese. Porquê? Porque nós somos constantemente desviados. O nosso ego está sempre à espera de uma oportunidade. Pois esqueci-me de fazer isto. Esqueci-me de fazer aquilo. Hoje não dá. Hoje não tenho tempo. Ou seja, eu vou-vos explicar na próxima reunião um aspecto da PNL que é muito importante. Mas só vou-vos dar uma dica.
vamos supor, isso já deve ter passado, principalmente pelas as mulheres que estão a ouvir-me, que foram mães, de que quando engravidaram e quando souberam que estavam grávidas, começaram a ver montes de mulheres grávidas, encontrar-se e ver e cruzarem-se com montes de mulheres grávidas. Em todo lado só havia mulheres grávidas. Porquê? Porque o foco desviou-se, isso tem um nome, desviou-se. Outra coisa, por exemplo, estamos a pensar em comprar um carro, vamos a um stand. Então o vendedor convence-nos que aquele era o carro ideal para nós. Ou já temos uma ideia, mas ainda não é muito bem definida. Quando saímos do stand, só vemos carros iguais àquele. Porque a nossa atenção, o nosso foco está concentrado e o nosso subconsciente direciona a nossa atenção para localizarmos a nossa intenção. Ou seja, aquilo passou a ser uma intenção. Já viram quanto é importante? Há coisas que se nós focamos, as coisas vêm a nós. Se nós dispersamos, temos muito mais dificuldade. Então, primeiro tem de haver o propósito e depois o foco. Se nos propositamos, eu quero atingir isto. Por exemplo, voltar a ter 30 anos. Ter a biologia de quando tinha 30 anos. O que é que tenho de fazer? Começar a programar o meu ADN para que isso seja assim. Visualizar, arranjar uma fotografia com essa idade, olhar para ela todos os dias, pensar nela várias vezes, olhar, visualizar, parar, meditar, sentir. Que sem haver sentimento nada acontece. Eu, neste momento, quando estou a visualizar as minhas afirmações, cada afirmação que faço, paro 2 ou 3 minutos para sentir as transformações dentro de mim. Não vale a pena só dizer uma frase. Dizemos a frase, se não está sentimento e foco, nós dizemos tanta porcaria durante o dia, que é só mais uma. O que quer dizer que não é futilidade, é só mais uma, porque não tem esboço. Agora que nós sabemos que a ciência nos diz, uau, sim, o último livro que eu talvez para a próxima reunião mostre, que é o mais recente sobre os telómeros. Os telómeros são, como eu expliquei, o cromossoma, a parte final do cromossoma, que se nós começarmos a dar ordens para elas voltar a alongar, rejuvenescemos, porque são eles que determinam a nossa longevidade. A ciência está agora no impasse. Será que podemos calcular ou definir qual é o limite da longevidade? Estão a aparecer pessoas com 100 e tal anos, em muito boas condições, e eles começam a estudar os Hunza e outros povos que atingem com facilidade 100 anos e ultrapassam-nos sem fazerem nada de especial. O quê? Principalmente acreditam que aquilo é normal na sociedade deles. Um jovem Hunza, quando olha para pessoas com 100 e tal anos, acha que aquilo é normal. Então o ADN deles já recebeu essa informação. É normal que viva assim. Lógico, quando nós mudamos, mesmo nos Hunza, mesmo nos tibetanos, há depressões, há ansiedade, há sempre aquelas pessoas que se encarrilam porque a circunstância, porque dão realidade à vida, da maneira como observam a vida. E quando observam, os mecanismos cá dentro começam a funcionar. Hoje sabe-se, até pela psicologia, que nós estivermos deprimidos, a nossa imunidade baixa. Ficamos expostos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ter uma atitude mental forte, positiva, abraçar novas crenças fortalecedoras, crenças enfraquecedoras, tentar defini-las, percebê-las, e os que estão no curso vão receber. Ainda hoje a Marina esteve a entregar as coisas à Andreia para começar a pôr no mudo. Vão receber o manual que fala da PNL e do COSH e que define até as ferramentas para lidarmos com as crenças limitadoras e reforçarmos crenças fortalecedoras. Se nós fizermos isso, se tivermos, mas continua a bater no mesmo, conhecimento. Primeiro temos de receber conhecimento. É um facto que essas reuniões é só para reforçar a videoconferência, é só para reforçar aquilo que nós estamos
a estar no curso. Mas fica prometido que a próxima reunião vamos fazer uma sessão de relaxamento por aqui. Portanto, eu consigo, não ter mesmo impacto, mas posso efetivamente levar todos outra vez a uma visita, outra vez, porque alguns vão estar na aula e vão fazê-la, mas depois, ao templo, ao começarmos a trabalhar com nós numa hora dá para fazer bastante, dá para começarmos a trabalhar com o templo e saber quais são os mecanismos que tem-se começar a valorizar para começar o nosso processo de rejuvenescimento. É importante isso na nossa vida? Claro que sim. Eu prefiro viver 100 anos com muita saúde de que viver 150 anos numa cama. Não é? Então, os anos que eu quero definir como a minha, eu estou a definir muito mais do que 100, só dei um exemplo, mas que dei como a minha prioridade, tem de ser efetivamente algo que eu considero que para mim é valioso, tem de dar significado, tem de ser importante. Importante porque quantos mais anos eu estiver de boa saúde, mais tempo tenho para desenvolver, eliminar karma, desenvolver mais aptidões espirituais para... Eu há bocado já disse que a escada para sairmos daqui é o guru da transformação. Se não disse, deixa eu dizer. Há um escritor persa que, chamado Rumi, do século XVI, que escreveu exatamente isso. Diz: quando te Deus pôs neste mundo, Ele também te deu a escada para tu saíres dele. Portanto, o que quer dizer que nós temos sempre a escada para cá sair, mas sair por cima, não é sair por baixo. Por isso que sair de cá nós todos vamos sair. Ninguém cá fica. Ainda não há imortais. Quer dizer, há imortais, mas também saem de cá. Não continuam cá. Quando alguém ascende em corpo, como fez o Ramta e outros, ascendem em corpo, o que quer dizer que eles, portanto, já não permanecem cá. Já aqui não há nada para eles. Já atingiram a iluminação. Ok. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Obrigado por terem vindo ouvir por mais este serãozito e esperemos que nos voltamos a ver para a semana. Ok? Então, boa noite. Boa noite.